Se você tava esperando Jogos Mortais 11, segura essa porque o futuro da franquia tá numa corda bamba. A produção simplesmente travou e tem até boatos de cancelamento, mas será que isso é verdade? Olá, eu quero jogar um jogo. Você tem 10 segundos para pedir o like nesse vídeo, ou essa franquia será cancelada para sempre. Pelo amor de Deus, deixa o like no vídeo, pelo amor de Deus! Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória e bem-vindos ao Show de Cinema. Lembrando que esse vídeo foi decidido lá na comunidade, então acabando aqui, vai lá votar no próximo vídeo que você quer ver por aqui. Bom, tudo começou depois do sucesso de Jogos Mortais 10. O filme foi bem nas bilheterias, os fãs curtiram e parecia que viria uma sequência sem problemas. Tanto que Jogos Mortais 11 foi anunciado para setembro de 2025. A franquia Jogos Mortais começou lá em 2004 com um filme de baixo orçamento dirigido por James Wan e roteirizado por Liu Anel. A ideia era simples e genial, um assassino que não matava suas vítimas diretamente e sim colocava elas em armadilhas para testá-las. E o primeiro filme foi um sucesso, arrecadando 100 vezes o seu orçamento e dando início, a uma das maiores franquias de terror. Nos anos seguintes, Jogos Mortais viram um evento anual. Entre 2005 e 2010, um filme novo saía todo Halloween, sempre trazendo novas armadilhas e expandindo a mitologia do Jigsaw. Mas com o tempo o fôlego foi diminuindo e aí veio Jogos Mortais, o final, que era para ser o último filme da franquia, porém a gente sabe que toda a saga que se preze sempre retorna, né? Em 2017, Jogos Mortais Jigsaw tentou reviver a franquia, e em 2021, Espiral, o Legado, trouxe uma abordagem diferente, mas sem muito sucesso. Mas foi só com Jogos Mortais 10 que a franquia voltou a empolgar os fãs. O 10º filme acertou em cheio em se passar entre o primeiro e o segundo filme, evitando os problemas que fizeram Jogos Mortais no final ser tão criticado. Em vez de só focar nas armadilhas, o filme trouxe John Kramer de volta como um personagem mais humano e menos um vilão de terror genérico. Isso fez toda a diferença, já que desde Jogos Mortais 3 ele era mais um nome lendário do que um personagem de verdade. E com o sucesso de Jogos Mortais 10, não demorou muito para que Jogos Mortais 11 entrasse nos planos da galera, até porque o 10º filme mostrou que ainda tinha mais história para ser contada na franquia, porém não é todo mundo dos bastidores que concorda com isso. O site Bloody Disgusting revelou que o filme foi cancelado, e não foi um cancelamento qualquer. Segundo uma fonte anônima do site, o filme está 100% morto, acabado. Foi isso que foi dito. O que significa? A gente vai te contar agora. O diretor Kevin Greer disse que esse último ano foi um dos anos mais frustrantes e tristes da vida dele. Por quê? Não sabemos. Mas eu acho que é porque Jogos Mortais foi cancelado. É, né? É lógico, né? Por que ele ia falar isso? Exatamente. E por que a gente ia pôr isso nesse vídeo? Se estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Lembrando que postamos vídeos longos de segunda, quarta e sexta e vídeos curtos de terça, quinta e sábado. Então ativa o sininho desse jeito pra não perder nada. A treta começou em janeiro de 2024, quando os produtores começaram a brigar e logo virou uma crise nos bastidores. A Lionsgate tentou resolver tudo, porém logo eles decidiram encerrar o projeto. A situação é tão séria que a franquia pode ser vendida para outro estúdio e recomeçar do zero. Segundo a mesma fonte, ganância e ego venceram, o que sugere que não foi falta de história ou falta do interesse público, mas sim desentendimentos internos. Pra vocês verem que não basta ter uma baita história, um público fiel e uma franquia de sucesso. Tudo pode ir por água abaixo por causa de brigas internas. A história tá aí, os fãs estão aí, mas por conta do ego isso acabou não dando certo. E pra situar vocês, não é a primeira vez que uma grande franquia de terror passa por isso. É comum filmes de terror passarem por brigas de bastidores. Halloween e Sexta-feira 13, por exemplo, já tiveram brigas por direitos autorais e dentro da produção. Às vezes o que acontece é que o estúdio quer um filme mais comercial, enquanto os criadores querem seguir um caminho mais crítico ou arriscado. E quando ninguém cede, o projeto simplesmente trava. E lembrando vocês que amanhã sai um shorts nosso falando mais informações sobre Jogos Mortais 11. Mas afinal, o que seria a história de Jogos Mortais 11? Aparentemente o filme seguiria depois de Jogos Mortais 10, ou seja, a gente veria os eventos que aconteceram depois do terceiro filme e a gente continuaria acompanhando, o Jigsaw e a Amanda. Além disso, tudo indicava que também veríamos a sobrevivência da Cecília Pederson e seu possível retorno. Com Jigsaw e Amanda ainda em um país estrangeiro, esse cenário abriria caminho para novas armadilhas e um desfecho inédito. Mas é aí que tá a questão, o diretor e o roteirista foram deixados no vácuo. Isso porque eles entregaram o roteiro em 2024 e ninguém respondeu eles. Ah, não quero mais. Parece a gente quando a gente pede o like e vocês não dão. Em entrevista, um dos roteiristas revelou que o filme está travado num nível gerencial e que as disputas internas entre os produtores e a Lionsgate impediram qualquer avanço. Aparentemente, os produtores e o estúdio estão sim com visões diferentes do que eles queriam para esse próximo filme e com isso fez com que o filme travasse. Afinal, ninguém quer abrir mão para fazer o filme acontecer. Isso é uma pena, né?
Ninguém quer abrir mão e não tem o filme. Um site também revelou que Jogos Mortais foi cancelado porque um dos produtores queria seguir em frente com o projeto, porém outro produtor foi lá e ficou barrando o processo, ou seja, né? Cagou em tudo. Essa disputa criou um impasse, pois nenhum dos dois lados estava disposto a ceder. Como resultado, o filme não conseguiu avançar e acabou sendo cancelado. E agora, o que pode acontecer com essa franquia? Será que a Lionsgate vai vender os direitos autorais para outro estúdio? E se vender, quem que compraria? Se a Lionsgate decidir mesmo vender os direitos autorais, quem pode acabar comprando é a Blumhouse. Afinal, ela já comandou reboots como O Exorcista e Halloween. Tomara que não, né? Ai não, de Blumhouse não. A gente sabe que a Blumhouse não tem acertado muito, então outra alternativa seria um reboot total. Mas será que a galera aceitaria um Jogos Mortais sem Jigsaw e sem a Amanda? Não. Lembrando que já tentaram seguir por outro caminho com Espiral Jogos Mortais em 2021. O filme trouxe um frescor pra franquia, a mesma vibe. Só que não rolou, né? A galera sentiu falta do Jigsaw e da Amanda. E vale lembrar também que outras franquias já passaram por cancelamentos antes de darem a volta por cima. Pânico, por exemplo, quase morreu antes do 5º filme sair do papel. Então será que Jogos Mortais 11 pode ter um destino parecido? O que a gente sabe é que caso o filme saia do papel, provavelmente a gente vai continuar vendo o que aconteceu após o 10º filme, né? E vamos continuar seguindo a história do Jigsaw e da Amanda. Mas será que Jogos Mortais 11 realmente morreu? O que deu a entender é que não foi totalmente cancelado, só está parado. Porém, já saibam que o filme não vai chegar em 2025, isso é impossível. Patrick Melton, roteirista, ainda tem esperança de que o filme saia, porque segundo ele, a história abordaria temas parecidos com Jogos Mortais 6, trazendo aquele debate sobre frustração social e como John Kramer resolve esses problemas. Lá em Jogos Mortais 6, o John Kramer mirou no sistema de saúde e mostrou para o público como as seguradoras podem ser cruéis. O grande vilão do filme era quem decidia quem iria morrer e quem faria um tratamento certo para sua doença. E o pior é que isso não é só um exagero do filme de terror, era um reflexo real de um problema que muita gente enfrentava. Agora, Patrick Melton disse que o novo filme também focaria desse lado, para mostrar uma realidade, um problema social. Porém, o filme não teve oportunidade nem mesmo de sair do papel. O roteiro foi entregue, os criadores estavam prontos para dar continuidade para a franquia, mas parece que as brigas internas falaram mais alto. Então, no fim das contas, não foi falta de história ou interesse do público, foi um jogo de poder nos bastidores que acabou sabotando tudo. E se a gente relembrar, como o Patrick disse, Jogos Mortais 6 foi bem recebido pela crítica, justamente por trazer um debate social forte. Só não foi muito bem nas bilheterias, porque teve sua bilheteria cortada pela metade por conta do sucesso de Atividade Paranormal. Mas o mais irônico é que na época ele era o melhor avaliado da saga, especialmente porque conseguiu tocar em um tema social forte. Foi o primeiro filme que realmente ressoou com muitos críticos, disse Patrick, relembrando que apesar dos desafios de lançar um filme por ano, esse aqui foi tranquilo. Mas por conta disso, Melton pensou que isso pode ter feito os estúdios hesitarem em investir em um novo filme com esse tom mais crítico. Mas será que não é exatamente esse mesmo motivo que poderia fazer Jogos Mortais 11 ser tão especial? O que vocês acham? Conta pra gente. Um beijo e até sexta-feira. Tchau!